A paz do Senhor, professores. Me chamo Daniela, sou da Assembleia de Deus de Blumenau e estamos aqui para mais uma pré-aula referente à revista dos primários, né? A gente está no terceiro semestre e tem como tema a revista Conhecendo a Viagem do Povo de Deus pelo Deserto. A lição de hoje é a número 7, que tem o tema Protegidos dia e noite. A leitura bíblica está em Êxodo 13, de 17 a 22. E o objetivo é que o aluno saiba que Deus está com seus filhos o tempo todo, guiando e protegendo. E tem o ponto central, Deus está conosco e nos ajuda em nossa jornada. Bom, como sugestão da aula, eu venho trazer aqui uma forma diferente de estar apresentando, de estar resgatando as demais histórias, né, da revista. Porque muitas vezes o que acontece é ter visitante na nossa sala, ter crianças que não comparecem em todas as escolas bíblicas. Então é interessante a gente estar sempre revendo o que já foi dado, dando uma pincelada, né? Resgatando as histórias anteriores para que eles possam entrar dentro do tema, do objetivo, né, do dia ali da lição. E aí eu peguei uma ideia até da internet, depois eu vou dispor lá no PDF também, onde vocês podem ver o link, a história dada por uma outra professora. E aí começa, né, para contar então a história do Egito. Fiz tudo em slide. Você pode estar utilizando de base uma cartolina, um papelão, né, o que você achar de mais interessante. Eu usei aqui um papel cartão, na verdade é algo que eu reaproveitei, que acabava indo sendo descartado na empresa, com propagandas, coisas assim, então eu reutilizo, né, ele para estar apresentando a aula. Então você pode começar a resgatar então a história, dizendo que que o povo de Deus, né, estava no Egito, e contando, pincelando ali o que eles estavam fazendo, por que eles estavam lá, como eles chegaram lá, né, resgatar a lição anterior que falava de José. Então pode estar resgatando, dando uma pincelada referente até a história, a lição anterior. Então aí você vai contando que eles estavam no Egito, né? Tudo. O próximo slide é que eles trabalhavam muito, 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 mas eles não trabalhavam, mas eles não recebiam, né? Eu fiz aqui uma representação do dinheiro, porque eles eram escravos, né? O que é o escravo? Né? E vai contando. Interessante também que, de repente, você vai contando aqui com os slides, buscar uma curiosidade daquele tema, daquilo que você está escrevendo, não, dando aula naquele dia, né? Como, por exemplo, quando ele chegar ali no Mar Vermelho, trazer para eles por que se chamava Mar Vermelho, qual é a explicação? Né, buscar algumas curiosidades para não ficar repetitivo para as crianças que sempre comparecem, você está repetindo sempre a história, né? Então, é uma sugestão de estar colocando algo a mais ali na sua contação de história, trazendo algo diferente em cada aula. Então, aqui, eles trabalhavam muito, porque eles eram escravos, estavam sofrendo muito com isso e tudo mais, né? Como conta as lições anteriores. Então, o povo clamou, né? Pediu a Deus socorro, pediu que Deus o libertasse, né? E o próximo slide, então, Deus mandou Moisés. Aí dá uma pincelada rapidamente ali na história de Moisés, que ele é um príncipe que foi criado no palácio, mas, né? Deus chamou ele para libertar o seu povo. Então, ele foi com Faraó falar a ordem que Deus tinha dado, então, a ele, que libertasse que Deus tinha mandado que Faraó libertasse o povo. Mas claro que não, claro que Faraó não o libertou assim tão fácil, porque o próprio Deus falou que o coração de Faraó estaria endurecido, né? Aí aqui tem uma representação ali do coração endurecido, feito de papelão, aí dá para bater, fazer um barulhinho, né? E já que, então, Faraó não queria libertar o povo, o Senhor mandou, então, as 10 pragas. Então, ali as 10 pragas, a gente faz assim, vai contando bem rapidamente, né, para não ocupar muito tempo da aula e não fugir do objetivo da lição, né, o que foi cada praga. Aqui está por debaixo, vai comentando com eles para ver se eles lembram, qual que será a quinta, qual que será a sexta, para ver se eles lembram. Então, e a 10ª, né, que foi a lição até, deixa eu voltar aqui,
a lição da Páscoa, né? A lição número 5. Isso, da Páscoa, né? Aí já traz aqui a ovelha, né? O sacrifício. Aí, assim, interessante também, que é representando, né? Passando os slides, em que cada aula tema ali, né? Que você está contando, como de exemplo, né? A da Páscoa. Aí eu trouxe, de repente, a cruz ali de Jesus, que é a nossa Páscoa de hoje, que nem quando eu vou chegar aqui na nossa lição de hoje, trouxe a representação que está ali do lado logo, mas eu mostro ali também. Então aqui, isso é o Cordeiro da Páscoa, aqui tem um versículo também, eu já mantive ainda, que estava sendo utilizado, foi utilizado na aula número 5. Então o que aconteceu lá, que sacrificaram, é que eu usei a própria, dá para utilizar também alguma coisa da própria lição, né, os desenhos, né, que vêm da lição, para estar representando. E a gente vai misturando junto com outros de recorte, de colagem, para que fique uma coisa colorida, divertida e diferente, para que chame a atenção realmente da criança. Então aqui pintaram, aqui a ceia primeiro ali com o cordeiro, né? E depois a ceia com Jesus ali, onde ele partiu o pão. Então, fazer a analogia rapidamente ali, para não fugir do tema também, né, das aulas anteriores. Da lição número 6 aí é quando se abre o mar, né, que aí Moisés ali representa e abre aqui. Então aqui dava para ter colado uns peixinhos, alguma coisa assim, né, para representar ali o mar vermelho. Então aqui não é uma coisa que você pode dizer, por que se chamava mar vermelho, né? Fazer ali uma rápida pesquisa e levar essa curiosidade também para as crianças. E chegando aí na lição de hoje, né, onde o povo então conseguiu a sua liberdade, saiu da terra do Egito, porém eles tinham que passar pelo deserto, porque existiam 2 caminhos, né? Eles iam guerrear, né? Iam guerrear com os filisteus e Deus não queria que isso acontecesse, então eles acabaram indo pelo deserto. Aqui uma representação bem simplesinha do deserto, de repente dava para ter utilizado também as figuras, né, da própria lição, tem uma figura bem legal ali do deserto, mas eu acabei criando assim algo mais simplesinho. Também só com deserto, né? E o que acontece no deserto? No deserto não tem nada. O que vai acontecer? Será que Deus vai cuidar deles? De onde vai vir a comida? De onde vai vir a água? Né? Então, Deus estará com eles. E você vai explicando ali conforme a lição, o que vai acontecendo. E para representar ali, ó, então, Deus, né, manda então as colunas, né? As colunas de nuvens, né? Para durante o dia proteger ali do calor e guiar eles pelo deserto. E à noite manda a coluna de fogo, né, que vai aquecer, porque no deserto é muito, aí você pode, né, dizer para eles, o deserto de dia é muito quente e à noite é muito frio. Então Deus estava guardando eles através da nuvem, da nuvem, né, e do fogo. Aqui eu utilizei um caninho de papel alumínio, acho que ele era, isso. Coisa reciclada, colei algodãozinho, por baixo pintei uma tintinha azul. Tem várias formas aí de fazer, pode utilizar aqueles cones bem altos também, que fica bem legal também, chama bastante atenção, né, dá um destaque bem grande. E aqui para o fogo, também a gente acabei colocando chaminhas, mas eu achei, não ficou muito legalzinho, assim, parecendo mais folhinhas. Mas aí acabou não dando tempo para eu refazer isso aqui. E ficou dessa forma, só para representar mesmo o fogo. E depois, né, como essa aula específica, é legal então trazer os personagens, para não ficar só no slide, como a aula de hoje, né? Utilizar para as aulas anteriores os slides e para a aula vigente, né? Utilizar um atrativo um pouquinho maior também, mais chamativo também. Aqui é o Moisés que eu já utilizei nas outras lições, só para remeter o Moisés, né? E tá passando para ele. E o mais importante é chegar ao objetivo ali, né? Que Deus está conosco e nos ajuda, né, na nossa jornada. Então ele guia nossos passos em todos
os nossos caminhos, né? A gente orar, pedir a Deus para que Ele possa nos guiar, que possamos obedecer a sua palavra, e assim Ele vai nos guiar, né? Como guiou o povo no deserto, né? E protegeu, e deu alimento, e deu água, e guiou eles pelo caminho. Aqui eu fiz com a tinta mesmo, se a gente pintar essa parte aqui e carimbar, e a gente pode fazer também algo a mais que dá para utilizar com as crianças ali na sala, né? Para eles estarem confeccionando uma lembrancinha, para lembrar da aula, escrevendo o versículo, para que eles possam também lembrar da aula ali. Esse é mais um dos slides. E, deixa eu ver aqui. E para o versículo, para a memória em ação, né? A minha sugestão hoje é utilizar as palavras secretas. Como é que seria? Tipo uma raspadinha, porém, dá para fazer de duas formas. Ai, colou, botei aqui no envelopezinho, acabei esquecendo de tirar. Dá para utilizar de duas formas. Você pode utilizar com tinta guache ou com cola colorida. Então, escrever o versículo, né, em uma folha, colar com fita adesiva, aquela fita incolor, né, aquela tipo fita transparente mesmo, né? E em cima da fita, aqui, essas fitas aqui, só para mostrar para vocês, cola então em cima, escreve, né? Pode escrever, pode ser impresso, pode ser escrito à mão mesmo, colar a fita e por cima pintar ou com tinta guache, tinta dedo, né? Deixar secar, ou com cola colorida. Eu fiz aqui com cola colorida, porque a de guache você vai raspar tipo uma raspadinha. Essa daqui é só achar a pontinha e puxando, que aí vai descolando e vai descobrindo ali qual é a palavra. Então, a sugestão aqui, corte então em pequenos, né, palavras e distribui entre as crianças. Pode ser em grupo, pode ser em frase um pouco maior, não precisa ser exatamente de palavra, você, né, sabe o tamanho da sua turma. E aí eles vão descobrindo a palavra e se juntam para montar o versículo, né, para descobrir o versículo do dia. E aí a sugestão para memorização, né? Claro que memorizam repetindo. Então eles vão repetindo, cada um fala a palavra que recebeu e depois eles trocam entre eles. E entre repetir a palavra, a gente repete todo mundo junto a frase toda. E vai fazendo assim sucessivamente até eles conseguirem decorar ali o versículo. Aí para finalizar o slide, fiz aqui sugerida ali pela lição mesmo, né? O sol não fará mal de dia, nem a lua de noite. Está em Salmo 121, 6. Né? Para representar, e quem já montou mais slide para continuar a próxima aula, também remeter de novo à lição anterior. Então, professora, a minha sugestão para essa aula, número 7, seriam essas, né? Através ali dos slides, contar as histórias, e também aqui da representação da coluna de nuvem e a coluna de fogo, né? Outra, de repente, daria para botar aqui, tirar um papelzinho, tirar um conezinho, alguma coisa aqui de dentro, falando dia e falando noite também. É uma sugestão, de repente, dá para fazer também aqui nessa representação. Então, não esqueça, então, de iniciar o seu culto, fazer sua rotina, né, antes de começar a aula, estar orando, instigar as crianças a estarem orando também no início da escola bíblica, né, fazer seu plano de frequência, incentivar eles a estar trazendo a Bíblia, a estar fazendo a lição ali na sala também, para a gente poder fixar, né, a lição na cabecinha deles. Deus abençoe, uma excelente aula para vocês.